Graça e paz, Deus abençoe sua vida ricamente em nome do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Alessandro, estou aqui toda semana com esse sacerdócio abençoado para você. Nós somos da Igreja Cristã Colheita, ali na Rua Ford Férias, número 101, paralela à Rua Castro Alves, sentido Aquábio. E hoje eu quero trazer uma palavra de Deus para você. Olha só, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28, diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Olha o que diz o apóstolo Paulo aqui: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e depois coma do pão e beba do cálice. O que é comer do pão e beber do cálice? Comer do pão significa ter comunhão com Deus, ter amizade com Deus. E examinar, o que significa? Ora, o apóstolo Paulo, ele diz então, para que nós possamos examinar, para termos comunhão com Deus, examinar a nós mesmos. Mas examinar o quê? O que é que você então precisa examinar para que você possa ter comunhão com Deus? O que você acha que você precisa examinar para ter comunhão com Deus? O seu corpo? A sua alma? O seu espírito? O que você precisa examinar para ter comunhão com Deus? Se você assistiu o sacerdócio passado, se não assistiu, eu gostaria que você entrasse lá no link do YouTube da Igreja Colheita, no nosso canal Igreja Colheita Sacerdócio. Você vai ver então o sacerdócio 18, aonde que nós explicamos o que é a mente humana. Eu quero voltar um pouco aqui e exemplificar para você. Hoje eu tenho um ajudante. Vem cá, Juan, em nome de Jesus, me ajudar. Graça e paz. Pastor, tudo bom? Tudo bem você? Certo. Amém, graça e paz. Vamos aqui nessa câmera que fica melhor. Então veja bem, você se lembra no sacerdócio passado que eu expliquei para você que nós temos o lado direito da nossa mente e o lado esquerdo. O nosso cérebro, ele é dividido em duas partes. Ele é dual. O que é dual, pastor? Dual é tudo aquilo que, somando duas partes, se formam uma para a função e o desempenho único de um objetivo. Então, por exemplo, você tem os dois olhos, esquerdo e direito, os dois juntos fazem a visão. Os ouvidos, os dois juntos fazem a audição. A boca, a língua é uma só, mas também já pensou duas línguas? Ia ser difícil, né? Segurar a língua do povo aí, uma língua só. Então, o cérebro é duas partes, do lado direito e do lado esquerdo. O lado direito aqui do Juan, é Juan ou não? Juan. O lado direito aqui do Juan, ele é emocional, ele é sensitivo, ele sente pelo seu lado direito cerebral, ele se apaixona, está apaixonado por Jesus, fala. Por Jesus, Pronto, com certeza. Te coloquei em nome e te salvei. Então ele se apaixona no seu lado direito, ele se magoa no seu lado direito, ele se projeta no seu lado direito, ele sonha no seu lado direito, ele se frustra do seu lado direito. Então esse é o lado direito, Juan. Ou seja, ele sente, é o lado direito. O seu lado direito faz isso também. O lado esquerdo da mente é o lado racional, é o lado da inteligência, né? O Juan é o sonoplasta aqui da Igreja Manancial, então ele usa o lado direito para aumentar o volume, diminuir, pôr mais grave, pôr mais agudo. É o lado direito. Então o que acontece? De um lado ele tem as emoções e do outro lado ele tem as razões. E eu expliquei no sacerdócio anterior que nós usamos 95% das vezes as nossas emoções, ou seja, o lado direito, e 5% das vezes o lado esquerdo. Então, o que é examinar a nós mesmos quando nós lemos ali na palavra de Deus? Examinar a nós mesmos é quando nós examinamos o nosso lado direito e o nosso lado esquerdo, a emoção e a razão. Ora, você sabe que nós temos um diálogo interior. Você já conversou sozinho? Você conversa sozinho? É bom. O Juan conversa sozinho. Não é só ele, e nem eu, você também.
Porque você não para de pensar. Às vezes você fala assim, poxa vida, como que eu posso fazer isso? Você pergunta para você mesmo, como se você fosse uma pessoa. Diálogo interno. Você pergunta para você mesmo o que você vai fazer em determinada situação. Diálogo interno. Você usa o seu emocional e o seu racional para fazer um diálogo interno dentro de você, quando então você é levado a alguma coisa. Por exemplo, o lado direito do Juan, quando ele passa na frente de uma loja de roupas, fala assim para ele: Juan, olha que terno bonito, vai lá comprar mais um, você já tem uma coleção, você já tem um preto, um azul, um vermelho, um amarelo, agora olha, aquele terno roxo, só falta um terno roxo, olha que lindo, vai ficar lindo em você. O lado direito dele, o lado emocional, até monta o terno nele, ele consegue ver o terno, ele consegue ver ele vestido de terno. Você imagina com terno roxo, gravata amarela, sapato preto, vai arrebentar. É o lado emocional. O que vai acontecer? Aí vai vir o outro lado, o racional. O lado emocional está falando assim, compra. E o racional chega e fala para ele assim, você já viu o saldo da sua conta? Você não tem dinheiro para comprar. Então, existe um diálogo interno. E assim é também quando o Juan é jovem. Quando você tem, querido? 15. Tá na flor da idade, um menino de Deus. Eu me lembro com meus 15 anos também, eu sempre fui de Deus. Batizei com 12, vocês batizou com quanto? Com 12 também. Com 12 aí, ó, temos algo em comum. Você também? Com 12 também? Amém. E o Giovanni também. Então olha só que bacana, gente. O que o lado emocional dele faz? Olha aquela piricrente. Vocês conhecem a piricrente, gente? É a piriguete que não se converteu direito e foi para a igreja, ela vira piricrente. Olha a piricrente. Olha lá, que linda que ela é. Nossa, Deus é justo, hein? Mas aquela saia lá, hein? Meu Deus do céu. Imagine eu namorar ela. Imagine eu ter essa menina comigo. Olha, o cabelo dela é longo, ela é linda. Olha como ela canta na igreja. Todo mundo chega a olhar para ela. Nossa, ela é maravilhosa. Olha só como que ela é. Olha o perfume que ela usa. Lado direito, lado emocional. Falando, conversando com ele. Mas aí vem o outro lado, o lado esquerdo, e fala assim para ele: Juan, você sabe que essa menina não é convertida. Se você namorar ela, com certeza você vai fornicar. E aí o Juan vai ficar nessa jogada, para lá e para cá. Não vou perguntar se isso aconteceu com você não. Com certeza, se não aconteceu, vai acontecer, porque já aconteceu comigo, já aconteceu com o Giovanni também, tem certeza? Aconteceu, Giovanni? Deu risada que a patroa é brava, não pode falar. Então, o que acontece? Você que está me ouvindo, diálogo interno. O problema, Juan, é quando então existe uma dúvida dentro de você e você não consegue resolver essa dúvida. Ela fica cambaleando entre o diálogo interno, entre a direita e entre a esquerda. Entre a direita e entre a esquerda. Como é que Deus entra nessa? Como é que Deus aparece aqui? É muito simples. É muito simples. Veja bem, você imagina o seguinte. Eu quero pedir a ajuda do Giovanni. Eu vou aproveitar que ele parou lá a maquininha. Me ajuda aqui, Giovanni. Olha lá, nós temos... Esse aqui é o rapaz, chega pra cá, será que cabe todo mundo aqui? Cabe todo... cabe ali, ó. Esse aqui é o rapaz que faz a gravação para vocês. Vocês viram que bacana? No primeiro sacerdócio ele mostrou eu aqui só de bermuda, que eu só faço aqui, né? Mas agora já acertou, né, Giovanni? Tá da cintura pra cima. Agora tá da cintura para cima, né? O Ronaldo deu um monte de risada de mim, mas amém, tá ligado, amém, tá bem suave. Então veja bem, você imagina o seguinte... Vamos trocar aqui, né? Eu fiz a parte do quê? Eu fiz a parte das emoções e da razão. Agora, as nossas emoções, as nossas razões, elas são influenciadas. Como que elas são influenciadas? Elas são influenciadas pelas coisas de Deus ou pelas coisas do diabo. Ou seja, é uma presunção muito grande nós falarmos que o diabo fala com a gente, o que Deus fala com a gente. Mas na verdade,
nós somos influenciados. Ou seja, as nossas emoções e as nossas razões nos influenciam. Então vamos trocar de lugar aqui. Isso. Então vamos lá. Eu sou o lado emocional do Juan. Eu estou do lado direito dele. Eu faço parte da metade do cérebro aqui dele. Depois eu vou trocar lá para o lado esquerdo. Então veja bem, o que acontece? Suponhamos que o Giovanni é o diabo. O que o diabo vai fazer? Mas é só de mentirinha, viu? Isso é uma bênção. O que o diabo vai fazer? O diabo, ele vai influenciar o emocional do Giovanni. Eu sou emocional. Cochicha aqui no meu ouvido, me influencia. Não ajuda ele não, rapaz. Para com isso aí. Deixa ele se ferrar. Aí eu chego o emocional chega lá para ele e fala assim: olha, tá vendo aquele irmão lá? Olha, aquele irmão lá fez você sentir mal. Não ajuda ele não. Esse rapaz aí não vale nada. Por que você vai ajudar ele? Para que você vai ajudar ele? Aí o que acontece? Do outro lado do Giovanni, passa para lá, do Juan, vem para cá, Giovanni, desse lado aqui, aqui. Vamos lá. Aí eu estou do lado esquerdo, do lado racional. Deus vem falar com o Giovanni, ou melhor, Deus vem falar com o Juan, desse lado aqui. Deus vem falar com ele. Como? Influenciando a razão. Agora eu já não sou mais a emoção, eu sou a razão. Eu estou do lado de cá do cérebro dele. E aí, a respeito disso, Deus vem e influencia a razão do Juan. Ajuda ele, não deixa ele cair nessa não. Senão ele vai se ferrar. Ajuda ele aí. É isso aí. Aí ele qualquer um caminho. Isso aí. Aí então a razão interpreta e chega para o Juan e fala assim para ele: olha, amai os vossos inimigos, persegui os que vos perseguem. Pensa nisso. Você não pode dar bola para os seus sentimentos, mas você então tem que fazer aquilo que é certo. E aí então ele tem a emoção e a razão dos dois lados, influenciando. Mas Deus também pode ir para o lado emocional e começar o quê? Falar para ele: não, vai lá e faz. E o diabo pode vir para o lado da razão, e pode vir do lado da razão e falar assim: não, mas você não tem motivos para fazer. Então vai existir o quê? Vai existir sempre uma influência dos dois lados, tanto do bem quanto do mal, para influenciar no nosso diálogo interno. Amém? Gente, obrigado. Graças a Deus. Deus abençoe. Uma salva de palmas para os nossos amados aí. Deus abençoe. Obrigado, Juan. Então, olha só, presta atenção. Você que está me assistindo agora. Isso é comum, mesmo que você não queira falar assim: eu não vou pensar em nada, eu não vou falar nada, eu não vou dizer nada. Imagina, você vai sim, com certeza, ser influenciado com os seus pensamentos. E existem pelo menos 3 formas de você falar com você mesmo. A primeira é você falar com os seus próprios pensamentos, como eu exemplifiquei aqui. A segunda forma de você falar com você mesmo é quando a opinião das pessoas, aquilo que elas falaram de você, elas ficar isso na sua mente, sabe? O seu patrão falou algo de você, então aquilo ficou na sua mente, você ficou pensando naquilo que o seu patrão falou. De repente, alguém, o seu marido, o seu esposo, o seu namorado, a sua namorada falou, então você fica pensando naquilo. Você fica dialogando com aquilo, o seu eu interior fica dialogando com aquilo. E da outra forma que você pode, então, dialogar com você mesmo, é quando você fala, você fica pensando e fica discutindo a respeito da sua história, a respeito da sua família, a respeito do seu local de trabalho. Sabe quando você então fica pensando nas coisas que deram certo, nas coisas que deram errado, coisas de 10 anos atrás, coisas de 20 anos atrás, quando você era feliz, quando você era triste, um acontecimento, um acidente, um casamento, a primeira namorada, a primeira vez, o seu batismo, quando você abandonou Jesus, quando você voltou para Jesus, quando você ficou doente, a história. Nós somos a história da história que contamos para nós mesmos. Nós somos a história da história que contamos para nós mesmos. Por quê? Porque nós ficamos contando a nossa história para nós mesmos. Nós ficamos falando de nós mesmos para nós mesmos constantemente. Então, primeiro,
você fala consigo mesmo. Diga aí, primeiro eu falo comigo mesmo. De novo, primeiro eu falo comigo mesmo. De novo, primeiro eu falo comigo mesmo. É o primeiro diálogo interior que você tem. O segundo diálogo interior que você tem é quando você fala com as vozes dos outros, daqueles que estão próximos de você, do seu trabalho, da sua família, dos seus amigos, o que a sociedade pensa de você. Você então fala com você quando você vai pôr uma roupa, você lembra de determinada pessoa que você vai ver, e aí então você pensa assim, meu Deus, eu não vou nesse lugar com essa roupa, porque fulano, cicrano vai estar lá, e o que eles vão pensar de mim? Você está dialogando com as vozes dos outros, isso é normal, isso acontece constantemente. Ah, se eu quebrar, o que as pessoas vão pensar de mim? Ah, se eu comprar um carro novo e desfilar com esse carro novo para todo lugar, o que as pessoas vão pensar de mim? Então, é isso que nós dialogamos. E depois, então, dialogamos com o quê? Dialogamos com a nossa história, aquilo que você viveu. Pensamos sobre isso. E essas três vozes, quando a Bíblia diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo, o que Deus quer? Deus quer que você examine essas vozes que falam com você. Ele quer que você examine essas vozes que falam com você. Então, veja bem, o que pode acontecer? Você se lembra que eu disse que os seus pensamentos não são propriamente os seus pensamentos, na maioria das vezes, que eles podem ser influenciados pelo diabo ou podem ser influenciados por Deus? Pois é, quando as suas emoções e as suas razões são influenciadas pelo diabo, então você faz consigo mesmo algo chamado de autossabotagem. Você sabe o que é sabotagem? Por exemplo, você vai lá e faz uma comida que é para pôr sal. Chega alguém e coloca açúcar, sabotou sua comida. Você de repente vai sair com o seu carro, alguém chegou e esvaziou o pneu do seu carro, sabotou o seu carro. Você de repente vai fazer alguma coisa e alguém então fez algo contrário para sabotar você. Então isso é sabotagem. Agora, o que é autossabotagem? Autossabotagem é quando você, com os seus próprios pensamentos, com o seu próprio diálogo interno, você se sabota. A influência do mundo, a influência do diabo, a influência das frustrações, a influência das coisas lá fora, a influência do inferno na sua vida vai sabotar você. Então, por exemplo, oportunidades que você perdeu. Você perdeu porque você se auto-sabotou. Coisas boas que vazaram pelas suas mãos, estavam na sua mão e de repente sumiu. Sumiu porque você se auto-sabotou. Aquele casamento que foi destruído, porque você se auto-sabotou. Mas a culpa não é do diabo, pastor? Claro, indiretamente a culpa foi dele, porque ele te influenciou. Mas a culpa foi sua, porque no diálogo interno que você tem dentro de você, então você aceitou ser influenciado pelo diabo. Você está entendendo? Como nós nos sabotamos? Por exemplo, tem mulher que perde o marido porque o ciúme dela é tão grande, é tão grande, é tão grande, é tão grande, que então ela cria uma situação que não existe. E quantas vezes você sofre, você passa por um problema, porque você cria uma situação que não existe? Quantas vezes então você cria uma situação que não condiz à sua realidade e você está se sabotando porque você começa a sofrer antecipadamente por coisas que nunca existirão, coisas que nunca ocorrerão. Sabe aquela pessoa que vê uma nuvem lá longe e aí ela diz assim: meu Deus, vai chover, eu não vou sair porque vai chover. Minha avó era assim, né? O povo antigo era assim, né? Porque antigamente lá no sítio, se chovesse, meu Deus do céu, ficava liso, era barro, né? O rio normalmente estourava porque não tinha represas, não tinha escape. Então o que acontecia? Minha avó, né? Minha abençoada avó, Dona Vicência, que Deus já tenha, né? Faleceu com 93 anos, já fazem
3 anos já que a vovó foi com Deus. Mas vovó foi um exemplo de fé tremendo. Quando eu me converti com 15 anos, então eu levei todos os livros, né, evangélicos para casa. Ela leu todos, tirou toda a idolatria da casa, jogou tudo fora, permitiu que a casa dela então fosse aberta para o evangelho. Nós começamos uma igreja lá há 20 anos e essa igreja está lá até hoje em Jaboticabal, melhor dizendo, aqui em Jaboticabal. Ela saiu de casa, foi para outro lugar, né? E o pastor que ia lá com 17 anos, né? Hoje o mestre Camilo está lá em Fortaleza, é um dos homens de uma instituição religiosa aí muito conceituados. Começou lá na minha casa. Então a vovó era assim, vovó se auto-sabotava porque perdia um monte de passeio por medo da chuva, né? Então talvez é isso que pode acontecer também com você, auto-sabotagem. Você pode se sabotar por dar ouvido para o diabo. E não adianta falar que a culpa é das pessoas, a culpa é sua. Você só foi influenciado. Agora, por outro lado, nós temos o quê? A voz de Deus, que, ao contrário da autossabotagem, é a autossuperação. Tremendo, sensacional. Quando você então ouve a voz de Deus, ela influencia você, as suas emoções, a sua razão, de uma forma grandiosa, de uma forma tremenda. E o que acontece com a voz de Deus na sua vida? Ela vai auto-superar você. Sabe quando você fala assim, eu consegui? É a voz de Deus. Sabe quando você fala assim, eu conquistei? É a voz de Deus. Sabe quando você fala assim, eu vou alcançar? É a voz de Deus. Quando você fala assim, não, eu só posso aguentar mais um pouquinho, daqui a pouquinho essa crise vai passar, daqui a pouquinho esses problemas vão passar, daqui a pouquinho essas dificuldades vão passar, daqui a pouquinho essa situação vai mudar. Quando você faz assim, é a voz de Deus. Ela está influenciando as suas emoções e as suas razões. E a voz de Deus, ela faz em você a autossuperação. É a manifestação da fé. A fé, ela usa o seu consciente e o seu inconsciente. A fé, ela usa tudo isso. E quando você começa a viver na voz de Deus, é como você quando dirige um carro. Você percebe o seguinte, que quando você começa a aprender a dirigir um carro, você então fica preocupado lá na primeira marcha, na segunda marcha, na terceira marcha, na quarta marcha, onde vai brecar, onde vai ir. Mas depois, com o tempo que você tem prática em dirigir o carro, então o que acontece? Você não precisa mais ficar lembrando das marchas aonde é. Você vai fazendo naturalmente, conversando com as pessoas e naturalmente com os passageiros. Não pode ficar no celular, inclusive agora a multa é dobrada, tá? Só para dar uma dica para você, tá? Multa de trânsito dobrada. Então você fica ali e você faz inconscientemente. Assim é quando você tem o hábito de ouvir a voz de Deus. Ou seja, você inconscientemente, usando o seu lado direito e o seu lado esquerdo, você consegue tomar as decisões certas. Você consegue ter autossuperação. Então você não se sabota. O seu diálogo interno é mais influenciado pelas coisas positivas do que das coisas negativas. Deus vem e fala com a sua emoção e com a sua razão. Então ele dá aquele balanço, ele dá aquela condição de você se direcionar e de você então fazer aquilo que é o correto. Você não vai errar mais com as pessoas nem com você, porque você vai se auto-superar. Agora, o que acontece? Como que você vai resolver isso? Você tem que se acalmar. Você tem que acalmar essas vozes dentro de você. A Bíblia diz em Salmo 131, versículo 2: fiz acalmar e sossegar a minha alma, assim como uma criança desmamada, ó Deus, eu fiz calar e sossegar a minha alma. Davi falando que fez calar e sossegar a alma dele. Elias, quando estava com depressão na caverna, porque Acabe e Jezabel queriam matá-lo, ele então
forte, e então esparramou todas as árvores, as penhas, derrubou as penhas do monte. Depois veio o terremoto, veio o fogo, mas Deus não estava em nenhuma dessas coisas. Mas depois veio a voz de Deus, que sussurrava manso e calmamente. Sabe por que nós muitas vezes não ouvimos a voz de Deus? Sabe por que muitas vezes você não ouve a voz de Deus? É porque muitas vezes tem tanto barulho dentro da sua cabeça que você não consegue ouvir Deus falar. Você tem que acalmar a sua mente. Como pastor que eu vou acalmar minha mente? Quando você então fecha os seus olhos e procura ficar em silêncio, em um local onde ninguém te perturba. Lembra o que Jesus disse? Que nós temos então que entrar no nosso quarto e fechar a nossa porta e falar com Deus. Por quê? Porque Deus, Ele quer que nós venhamos ter uma particularidade com Ele. Então, você precisa de um local onde não há barulho. Você fecha os seus olhos, você coloca um louvor no seu celular, você fica ali quieto, quieta, prestando atenção no louvor. Então essas vozes, elas vão acalmando, as vozes de medo, as vozes de preocupação, as vozes de ansiedade, as vozes que forçam você a tomar uma decisão. Elas vão se acalmando, se acalmando, se acalmando. Então você, como Davi, você pode ficar como uma criança quando acaba de mamar. Como fica uma criança quando acaba de mamar? Ela fica solta, tranquila. E aí você pode ouvir a voz de Deus, porque a voz de Deus é mansa e suave. É por isso que você tem que estar na igreja, meu amigo, minha amiga. É por isso que você tem que estar na presença de Deus. Por quê? Porque quando você está na presença de Deus, então o seu coração se acalma, a sua alma se acalma, a sua mente se acalma, e você pode entender aquilo que Deus fala. Quando você pega a palavra de Deus, e você então pode lê-la, Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Você lê pausadamente, você procura entender, aí você continua lendo. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais, Pai. Ou seja, você procura ver quem escreveu isso. Davi. Quem era Davi, rei? Meu Deus, Davi não andava atrás de coisas maravilhosas. Como essas coisas maravilhosas vinham para ele? Você começa a ter um diálogo interno a respeito da palavra de Deus, e isso vai te acalmando. Isso vai te acalmando, te direcionando, te mostrando o que você tem que fazer. E aí você continua lendo. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como uma criança desmamada, que se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor. Nesses 3 versículos, você fica pensando, meu Deus, se Davi, que era um rei, que existia milhares de pessoas com ele, conseguia calar e sossegar a sua alma. Imagine então, se eu também não posso falar, calar e sossegar a minha alma, fazer calar e sossegar a minha alma. Meu amigo, minha amiga, eu quero dizer para você
que Deus quer ter comunhão com você. Mas essa comunhão que Deus quer ter com você é uma comunhão que você precisa se examinar. O que você tem pensado? Você tem dado razão para que vozes? O que tem te influenciado? Será que sonhos que você tem à noite têm te influenciado? Será que outras pessoas têm te influenciado? Será que a crise? Será que um jornal que só mostra desgraça tem te influenciado? Será que a palavra de Deus, a natureza, uma música, estar na presença de Deus, tem te influenciado? O que tem te influenciado? Eu quero passar um vídeo para você agora. Esse vídeo é lindo. Chama Deus Conosco. Ele tem 5 minutos. É maravilhoso. E eu quero que você preste atenção nesse vídeo. Você vai ver um personagem vestido como Jesus. E você vai ver pessoas no seu dia a dia. Uns na escola, crianças na escola, professores, doméstica, faxineira, lixeiro. Você vai ver uma pessoa limpando o carro, outra pessoa fazendo um bolo para os seus filhos. Você vai ver várias pessoas assim. Você vai ver uma pessoa desesperada quando ela então está dentro do hospital, recebe a notícia de uma morte. E você vai ver Jesus ali. Jesus é aquele que influencia. Exatamente como é aquele vídeo. É exatamente o que acontece conosco. Deus está sempre com você. Você só precisa acalmar as vozes interiores e ouvir a sua própria voz. Você vai assistir esse vídeo agora de 5 minutos. Ele é maravilhoso. Se você se vê nesse vídeo, pode chorar, pode soluçar, pode orar. Esse vídeo é maravilhoso. E você então vai entender melhor o que é ser influenciado pela voz do Senhor Jesus. Fica com esse vídeo, eu volto já já. Heavenly Father, we love your precious name. It stands to reason that a name is just a word. It can be easily forgotten as soon as it is heard. But one name was spoken before the world's first day, and it will be here when everything that is has passed away. Delivered from the lips of God to Mary's ears on angels' wings, Jesus, Jesus, the word that came to life for us, the song that all creation sings, Jesus, oh Jesus, the proudest nations of the earth have come and gone, but Jesus, the name lives on. When I'm awakened by a terrifying dream, and desperation reaches out and clutches me, when I'm so afraid that I don't even know how to pray, I simply speak and I feel it, and it chases fear away. Delivered from the lips of God to Mary's ears on angels' wings, Jesus, sweet Jesus, the word that came to life for us, the song that all creation sings, Jesus, oh Jesus, the proud
maravilhoso, né? Tenho certeza que você, sempre que eu assisto esse vídeo, eu fico com os olhos lacrimejando. Como ele fala comigo, parece que é real. E é real, né? É real. Eu quero te agradecer por você ter ficado hoje comigo. Demorou um pouquinho mais o sacerdócio, mas era porque eu tinha esse algo especial para passar para você. Olha, eu quero dizer para você que eu te espero na igreja, tá bom? Eu te espero na igreja, quinta às 19h30 e domingo às 19 horas, Rua Ford Férias, número 101. Você que está me assistindo pelo Facebook, quero te pedir uma gentileza. Compartilha este link, por favor. Me ajuda a alcançar mais vidas. Compartilha esse link, por gentileza, em nome de Jesus. Compartilha esse link. Eu quero que você também me ajude, por favor, compartilhando este link no seu YouTube, tá certo? Você que está me assistindo pelo YouTube, então compartilha esse link então no WhatsApp, com seus amigos, enfim, compartilha esse link nos seus grupos de WhatsApp. Vai ser uma bênção, você vai estar me ajudando. Você deve ter recebido este DVD, e dentro do DVD, se você está me assistindo pelo DVD, tem um envelope. Se você não ganhou esse DVD, então você pegou na igreja, tem um envelope aí dentro. Então eu quero que você, retornando na igreja, traga uma oferta de 5, 10, 15, 20 reais para ajudar a fazer mais DVDs, para a gente poder estar evangelizando, amém? Posso contar com você? Faça isso. E você que está com o DVD, quero pedir uma gentileza para você. Por favor, em nome de Jesus, dê esse DVD para uma pessoa. Talvez alguém que está necessitado, talvez alguém que está precisando. Eu quero pedir para você entregar esse DVD para alguém, tá bom? Posso contar com você? Tenho certeza que sim. Deus abençoe sua vida, graça e paz. Até semana que vem, eu estou de volta, hein? Deus abençoe você. Tchau! Vai na fé.